Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Primeiramente, eu gostaria de desejar a todos e todas um excelente 2025. Que esse ano chegue com um presente para cada um de vocês, que é a sua aprovação. Eu espero do fundo do meu coração que vocês todos sejam aprovados e que vocês consigam alcançar os seus sonhos. 2025 seja um ano cheio de muitas realizações, de muita saúde, de muita paz, harmonia e conquistas. Agora, queridos, nessa aula agora nós vamos trabalhar as questões de química geral e atomística. Eles chamam muito de atomística, é um tema que é mais rápido, né? E algumas outras, né, que faltam para a gente fazer, acho que são umas três de geral, que não estão nessa lista, que elas estarão na nossa revisão do dia 2 ou do dia 9, né, de janeiro. Deixei ela ali para a gente tirar um tempinho para revisarmos alguns conceitos importantes, né, sobre a geral que pode aparecer na sua prova. Então, ó, bora lá, gente, sem perca de tempo, bora compartilhar aqui, começar a discussão dessas questões. Esse é um tema, queridos, que, de um modo geral, ele é considerado um tema mais tranquilo, um pouquinho, né? Então, você vai ter assuntos que, às vezes, ele é um pouco mais chatinho, mas a maior parte dos assuntos, elas são, né, são temas dentro da química que são considerados por muitos mais tranquilos. Porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, tem uma questão falando de geometria molecular que ela me faz eu tomar um pouco de cuidado, porque ela traz, primeiro, uma nomenclatura que não é tão comum, mas que está aparecendo agora em vestibulares, né, de vários países, de várias cidades aí do Brasil, e também me faz pensar porque ela mostra um tipo de geometria que não é tão comum. E aí, então, eu quero aproveitar essa questão para falar para vocês um exemplo de uma outra que também não é tão comum, que ela tem um contexto bem interessante. Beleza? Bora lá então, gente. Eu compartilhei aqui com vocês, né? E quando nós iniciamos, deixa eu só confirmar se está gravado, gente. Está gravando certinho, porque senão depois os meus queridos não vão conseguir assistir, né, a aula depois. Então, ó, 2023, gente. 2023 foi uma prova um pouquinho assim. Veio duas questões de geral. Uma nós vamos fazer agora e a outra a gente vai fazer daí a pouco. Eu comento que teve um pouco de uma intriga ali, né? Porque, enfim, uma galera aí ficou falando que tinha uma questão de ser anulada. Eu, sinceramente, não concordo muito nessa anulação, não. Bora lá, então, gente. Uma questãozinha considerada aí por muitos como mais tranquila, né, de atomística, falando aí de modelos atômicos. Então, vamos aproveitar ela para a gente revisar um pouquinho de modelos atômicos, beleza? Já que é uma lista mais enxuta, então eu vou trazer algumas características que são importantes para cada um desses modelos que você precisa estar atento. Queridos, olha só. Quando nós olhamos, então, ó, átomo é a partícula que forma todas as matérias e vem sendo estudada há milênios por filósofos, alquimistas, físicos e químicos. Porém, o átomo é uma partícula tão minúscula que nem com os avanços tecnológicos desenvolveu-se um microscópio que seja possível fazer sua visualização. Por isso, por isso, os cientistas desenvolveram modelos atômicos como base em seus experimentos para explicar como seria tal partícula de acordo com seus estudos. Então, ó, a UNI fazendo bagunça aqui. Bora lá, então, analisar o que eles querem. Eu vou deixar aqui para a gente fazer umas anotações, para a gente discutir um pouquinho sobre cada um. Então, ó, dos cientistas, qual tem o modelo atômico mais recente? Gente, mais recente, então, quer dizer que é o último, né? O último modelo que foi lançado dentre esses que foram citados. Matando a questão, né? A gente vai falar que nós temos, nesse caso, o nosso querido Niels Bohr, né? Niels Bohr seria, então, o último modelo que foi proposto. Então, a resposta da nossa questão é letra C, Niels Bohr. Mas vamos analisar aqui um pouquinho, queridos. A ordem dos modelos, ela é importante, né? Então, ó, nós começamos a ideia de modelos pelo nosso querido Dalton, senhor John Dalton.
Então, ó, o Dalton foi o primeiro modelo prático, experimental que nós temos. Por quê? Dalton ele é um modelo baseado inteiramente na análise de textos filosóficos, né? Isso mesmo, nos textos dos filósofos, dos chamados atomistas, né? E também, né, baseado na experimentação nas leis ponderais. Isso é importante, gente. Leis ponderais. Que seriam essas? Né? Uma delas é justamente a lei de Lavoisier, ou da conservação das massas. É aquela lei em que fala que, numa reação química, a massa dos reagentes permanece constante quando se formam os produtos, certo? Então, essa lei de conservação de massa, também chamadas aí de leis ponderais, e temos também a lei dos volumes, né? Todas elas dão uma base experimental e empírica para o modelo de Dalton. Isso é importante, tá? Lembramos, gente, que a teoria atômica de Dalton, ela é diferente do modelo atômico de Dalton, tá? Eu não sei, né? Eu não conheço tanto essa banca, mas eu não vi ainda nos seus traços, né? Nos exercícios anteriores, uma visão muito histórica, né? E quando se tem uma visão muito histórica dos modelos, é importante a gente enfatizar que essa diferença entre modelo atômico e teoria atômica. Teoria atômica de Dalton é quando Dalton afirma o átomo é esférico, o átomo é indivisível, o átomo é indestrutível. Átomos de um mesmo elemento possuem massa e tamanho idênticos. Átomos de elementos diferentes possuem massas e tamanhos diferentes. E nós sabemos que essas duas últimas afirmações, elas foram contestadas por outros cientistas. Então, lembremos que a teoria atômica de Dalton, ela foi contestada em quase todos os seus postulados, menos um, que é justamente o que embasa o que eu mencionei para vocês. É quando Dalton diz que numa reação química, os átomos se rearranjam para a formação de novos produtos. Então, esse pressuposto, né, esse pressuposto teórico de Dalton, ele permanece imutável. Agora, todos os outros foram, então, questionados e reprovados, digamos assim. Por quê? O átomo não é indivisível, porque se descobriu que o átomo é formado por mais de uma parte. O átomo é indestrutível, a gente sabe, as reações nucleares, elas destroem o átomo. Um átomo se transforma em outro átomo. E um átomo se dispersa em partículas, né? Então, nós sabemos que átomos do mesmo elemento, eles podem ter massas diferentes, né? São os chamados isótopos. Anotem isso, gente. Se você estiver anotando aí no seu caderno, anotem isso, né? Os isótopos é então, uma explicação, uma justificação para a reprovação desse pressuposto de Dalton. Lembremos também, átomos diferentes nem sempre têm pesos atômicos diferentes, ou, na verdade, massa diferente, né? Porque nós temos os chamados isóbaros, né? Eles são elementos diferentes, mas que apresentam a mesma massa, né? Então, a gente precisa estar atento em tudo isso, beleza? E aí, lembremos, então, que modelo de Dalton, nós usamos eles até hoje. Até hoje. Sabe aqueles modelinhos, gente, né? Eu tenho aqui, ó, só um minutinho. Desculpa, apareceu o rostão. Olha aqui, ó. Eu estou fazendo um vídeo com meu filho, só para vocês terem uma ideia. Eu uso muito esses modelinhos nas minhas aulas. Então, ó, esses modelinhos eu estou trabalhando moléculas, átomos, usando bolinhas. Então, isso é uma representação de um modelo atômico de Dalton. Então, ó, o modelo que eu estou usando é afirmar que um átomo é representado como uma bolinha esférica e, né, então, maciça, entende? Agora, isso não traz em si as características de um átomo. Então, a teoria atômica que ele menciona, ela foi reprovada, mas o modelo dele eu ainda utilizo até hoje, certinho? E pensando nisso, lá na minha aula de orgânica, se você não assistiu, vai lá assistir.
tem uma questão que eles colocam, né, uma representação usando o modelo de Dalton, né? Só que aí eles perguntavam qual era a função orgânica que estava presente lá na substância. Então, ó, gente, lembrando, eu não estou preocupado com esse curso, gente, sinceramente, eu não estou preocupado em fazer vídeos que sejam totalmente rápidos. Por quê? Porque eu não acredito que as questões da UENG sejam exatamente as mesmas. Eu não acredito que esse vestibular vai cobrar as mesmas coisas. A minha análise não mostra que isso, a probabilidade é muito pequena disso acontecer. Agora, nós podemos ter contextos que sejam cobrados novamente, mas com outro foco. Então, eu queria te pedir isso, né? Tenham muita atenção nos vídeos que eu fiz, porque eu estou discutindo cada tema, porque eles podem sim aparecer, mas com outro foco, tá certo? E eu espero que você acerte. Então, ó, falamos um pouquinho de Dalton. Segundo, quem é o segundo? O segundo carinha que aparece ao longo da história é o nosso querido Thomson, né? Então, nós temos aqui o nosso querido Thomson. E aí, gente, lembra de uma coisa? Thomson, ele vai aparecer justamente quando, na ciência, eles estavam testando um novo tipo de energia, no caso, a energia elétrica. Vários pesquisadores estavam testando esse tipo de energia e vendo como esses diferentes materiais conseguem conduzir ou não esse novo tipo de energia. E baseado nisso, né, um grupo ali de físicos estavam estudando a condutividade em substâncias gasosas, usando tubos, né? E aí nesse contexto é que o Thomson ele traz a sua experiência e ele vai então investigar e ele chega ao uso daquele tubo de vidro, né? Chamado de tubo de Crooker. E então, a partir dessas investigações, ele vai propor o seu experimento. E aí, gente, é muito importante, assim como eu afirmei que Dalton, né, se baseou no estudo das leis ponderais, é importante você lembrar que Thomson, ele se baseia no estudo dos raios catódicos, certo? Raios catódicos. Então, isso é importante para nós entendermos. Thomson vai dizer que o átomo ele passa a ser, então, divisível. Gente, se tem um cara responsável pela divisibilidade do átomo, é Thomson. E esse fator ele é importante para nós, porque a partir de Thomson, o átomo passa, então, a ser divisível. Beleza? Terceiro, queridos, terceiro que vai estudar os átomos. Nós temos, então, nosso senhor, o El Bigodão mais charmoso que existe na ciência, chamado de Rutherford, Ernest Rutherford, certo? E aí, Rutherford, assim como eu fiz dos outros dois, nós precisamos lembrar que Rutherford ele vai estudar a radiação. Ele começa estudando os fenômenos da radioatividade. Tanto é que ele traz para nós muito do que nós conhecemos sobre as partículas radiativas e sobre o tipo de radiação que é a gama, né? Então, alfa e beta são duas partículas radioativas e a gama é uma onda eletromagnética, mas é um tipo de radiação. Então, muito do que nós sabemos desses tipos de radiação foi fornecido pelos experimentos de Rutherford. O foco dele, queridos, não era, né, desmentir Thomson, igual alguns colegas às vezes erroneamente falam. O foco dele era descobrir esses fenômenos e estudá-los profundamente. Tanto é que, num dado momento, ele gostaria de saber: será que, se eu pego uma fina lâmina metálica e bombardeio ela com tipos de radiação, será que essas radiações conseguem atravessar essas lâminas? E, ao perceber que elas atravessariam, ele vai mudando os seus experimentos no intuito de ter novas descobertas. E aí, aquele experimento todo, né? Se você quiser uma ajuda, né? Você que está aí no meu curso, deixe nos comentários embaixo dessa aula, fala, Enim, grava uma
aporte para nós só sobre os modelos, que aí eu faço uma coisa mais ampla um pouquinho para te ajudar se você tiver dúvida, beleza? Mas o foco aqui é nós pensarmos nos estudos que cada um deles tiveram e nas suas contribuições, tá? Então, nós temos aqui o Rutherford estudando as radiações, mais especificamente os raios alfa, certo? Então, aqui, ó, ele vai usar a radiação e principalmente radiação alfa. E quando ele utiliza essa radiação, ele vai propor, então, que o átomo, na verdade, ele é descontínuo, ele não é maciço, certo? E, nesse caso, ele vai afirmar sobre o núcleo, né? Então, ele vai afirmar aqui, ó, da presença de núcleo, beleza? Queridos, uma coisa, né? O átomo, ele é um núcleo muito pequenininho, olha só, um pontinho bem pequenininho, e ele vai afirmar que os elétrons, que são partículas negativas, que inclusive foram descobertas pelo Thomson, né, que foi orientador de Rutherford, eles giram ao redor do núcleo. Agora, por favor, deixa eu chamar sua atenção para esse ponto. A Universidade Federal de Uberlândia trouxe uma questão sobre isso, lindíssima, mas difícil a questão, e a UENG pode pegar esse contexto. Gente, quando o Rutherford afirma que o núcleo e os elétrons giram em torno dele, aqui nós temos uma incoerência física. Por quê? Se uma partícula ela está em movimento, primeiro, pela física clássica, ela já está perdendo energia. Agora, se essa partícula é carregada e ela ainda é carregada com um sinal oposto à outra partícula que ela circunda, então, gente, está havendo uma força de atração entre ela. E isso seria, então, o que a gente chama de incoerência do modelo de Rutherford. Ou seja, uma partícula, se ela tivesse cargas diferentes e girando ao entorno de uma outra partícula de cargas opostas, ela ia girar e viria ao encontro do núcleo, causando a aniquilação da matéria. Beleza? Então, queridos, a partir dessa incoerência do modelo de Rutherford, foi justamente nesse contexto que o senhor Bohr ele vai aparecer. Ele traz um monte de conhecimento a respeito dos espectros de luz e, a partir desses estudos que ele já fazia lá na Nova Zelândia, ele vai, então, trazer todo um aporte e trazer uma contribuição aperfeiçoando o modelo de Rutherford. Por isso que alguns autores chamam o modelo de Rutherford-Bohr, né? Porque ele permanece a ideia de que o núcleo, né, núcleo pequeno, uma grande parte da massa está concentrada no núcleo, os elétrons estão numa região externa, chamada de eletrosfera, porém eles não estão simplesmente girando, girando para um lado, girando, girando, girando para o outro, certo? Eles estão, gente, olha só, então, ó, o modelo de Bohr, ele vai se basear no espectro de luz, e aí ele vai afirmar da ideia das órbitas, ou camadas. Eu particularmente não gosto da palavra camada, tá, gente? Eu acho melhor níveis, né? Ou talvez a gente chamando então de níveis. Níveis eletrônicos. E ele vai afirmar então que os elétrons estão em níveis eletrônicos com diferentes energias quantizadas, ou seja, quantidades específicas de energia que está distribuída em cada nível eletrônico, beleza? Então aí a gente falou um pouquinho, né, nesses minutos todos sobre modelos atômicos, e aí é uma outra abordagem que poderia aparecer. Beleza, gente? Bora então para um outro que também fala um pouco sobre átomo. Na verdade, um pouco não, totalmente. 2014. Aí, ó, você vai ver a visão que os caras têm sobre modelo. Eles trazem aí nessa questão de 2014 um poema. Essa característica a UF gosta bastante, a UF aqui em Uberlândia, né? Você que é de fora,
que em Uberlândia a UF gosta muito de usar alguns poemas para iniciar algumas questões. E nesse caso, né, esse poema aqui é um poeminha bem away, né, que vai dizer, não lugar. Estou me olhando do futuro que não existe e considero o passado que me transpassou. Há uma névoa em torno desse núcleo que fui eu. Quem fui eu ao ser? Quem serei não sendo? Tendo que estudar melhor o caso das partículas de elétron, que estão sem ser e são sem estar. Que o núcleo existe, é certo, mas mal o posso tocar. Não chega a ser bem uma casa, mas nele é que me coube habitar. Então, ele está falando aí de partículas, né? Enfim, acredito eu que o autor ele está mencionando um pouco sobre a ideia da dualidade onda-elétron, né? Que o elétron é onda, o elétron é matéria, energia, né? Então, essa ideia de ser ou não ser, eis a questão, ele vai filosofar um pouquinho no que a quântica traz sobre o elétron, né? Então, por isso que ele fala, ele menciona essa ideia de névoa, que seria o caso da eletrosfera, e o caso dele ser ou não ser, né? O que seria eu não sendo, enfim, é porque, né, segundo o princípio da dualidade de de Broglie, né, Luiz de Broglie, ele fala que o elétron ele é matéria, mas ele se comporta como onda. Né? Então, nesse sentido, eu acredito que o autor desse poema escreve toda essa doideira. Mas, gente, voltando então para o que ele quer, né? Ele está dizendo assim, ó, a última estrofe do poema trata da existência do núcleo atômico, conceito que foi introduzido por, você viu que eu mencionei ali em cima agora? Então, ó, ele está fazendo uma análise dos modelos. Então, ele quer alguma estrutura. Então, faz muito sentido, queridos e queridas, eu falar da ideia, né, do quanto cada um trabalha, com qual parte cada um trabalha, que isso pode ser cobrado de você, segundo essa análise que eu fiz das questões que vieram sobre o átomo, certo? E então, nós sabemos que quando ele fala de núcleo, né, o modelo atômico que apresenta para nós a ideia de núcleo é o modelo de Rutherford, né? Rutherford. E segundo, né, uma pessoa que gosta muito da história da ciência, que me orientou, ela falava que nos bastidores da ciência a gente tem um babado, né? Tem toda uma falácia por aí que o Bohr ele veio para fazer, né, os estudos junto com o Rutherford e que houve ali um affair com a esposa dele. O cara foi, ó, traíra, traiu, né? A esposa se envolveu com Bohr, a esposa de Rutherford se envolveu com Bohr, enfim, teve uma doideira aí na ciência. As fofocas, gente, as fofocas do meio científico. Os congressos a gente ri até por causa dessas coisas. Mas voltando aqui, né, gente? Vamos lá que a nossa aprovação, a sua aprovação é mais importante do que fofoca. Bora então para mais uma questão. E aí, gente, aqui a gente sai um pouquinho da ideia de atomística, mas vamos voltar falando de química geral. Mas lembrando que tudo que influencia as propriedades tem a ver com o átomo, né? Então, essa questão eu gosto muito dela. Eu já coloquei ela nas minhas provas nesse contexto aí por diversas vezes. Que eu acho que uma questão assim, simplesinha, mas que ela exige do aluno um conhecimento amplo sobre propriedades e a influência que tem os tipos de ligação para as propriedades físicas dos compostos. Beleza? Então, ó, vamos lembrar aqui e fazer aquela mesma abordagem, gente. Não estou aqui só para marcar a letra A, a letra B, não. Tá? Vocês estão aqui comigo é porque você quer conhecimento. Eu não estou aqui só para falar assim, a letra A, a letra B e pronto. Então, ó, a minha mãe sempre costurou a vida com fios de ferro. Uau, hein? Que profundo isso daí. Identifique na tabela a seguir a substância que possui as propriedades do elemento mencionado no trecho acima. Ou seja, o elemento mencionado no trecho acima foi o ferro. E o ferro é, o caso, um metal. Gente, vamos entender uma coisa. Quando eu falo de metais, de um modo geral, nós precisamos lembrar que na tabela periódica nós temos
Quase todos os metais são sólidos. Apenas um único, que é o mercúrio, que está no estado líquido. Beleza? Todos os outros são sólidos à temperatura ambiente. Os metais têm uma propriedade importantíssima, queridos. Você tem que ir para essa prova com elas no coração. Os metais são bons condutores de calor e de eletricidade. Lembrando que a eletricidade é conduzida devido à movimentação ordenada dos elétrons livres, enquanto a temperatura, o calor, é conduzido a partir da agitação do desordenamento dos elétrons livres que vão passando. Isso segundo as teorias mais simplistas da ligação metálica, beleza? Gente, os metais, de um modo geral, apresentam altos pontos de fusão e ebulição. Aí eu disse de um modo geral, por quê? Porque nós temos o mercúrio, por exemplo, numa temperatura temperatura ambiente, ele é líquido, então quer dizer que seu ponto de fusão é baixo, certo? Nós temos o metal gálio, que ele se funde em torno de 37 graus. Então, de um modo geral, os metais apresentam altos pontos de fusão e de ebulição, beleza? Então, lembre-se aí dessas duas exceções muito importantes. Gente, os metais, eles são maleáveis. Maleáveis. E, queridos, quando eu falo de maleabilidade, então, ó, vamos só pegar aqui ó, os metais, essa aí é muito importante, hein, gente? Duas propriedades que a galera, às vezes, se engana, o Enem fez uma coisa uma vez e muita gente errou. É a maleabilidade e a ductibilidade. Gente, olha só, presta atenção aqui comigo. Quando eu falo que algo é maleável, eu estou falando que isso é transformado em lâmina, tá? A palavra maleabilidade é transformação em lâminas. Mas também quer, né, eu posso entender com essa palavra de maleabilidade que ele é maleável no sentido de ser moldável. Porque se ele pode ser produzido em lâminas, é porque ele é moldável, tá certo? Mas o nome da propriedade não é ser moldado, e sim maleável. Agora, gente, muita atenção. Quando essa modificação na estrutura forma fios, né? Ou seja, o que eu coloquei aqui, ó, forma fios. Isso é chamado de ductibilidade. O Enem trouxe uma questão muito linda, alguns anos atrás, que ele falava da produção daquelas esponjas de aço, certo? Que eu não vou citar nome, porque eu não estou ganhando merchandising para nada disso. Mas aquelas esponjas de aço que a gente usa para lavar as louças. Aquilo aí vai contar um pouquinho do que é aquelas esponjas e pergunta qual propriedade dos metais estão relacionadas a essa produção. E aí, no caso, lá tinha a maleabilidade, ponto de fusão, ebulição, e ductibilidade. E você tinha que marcar ductibilidade. Então, cuidado! Ductibilidade para fios, maleabilidade para lâmina. E para finalizar, as propriedades gerais dos metais, eles são brilhantes, né? Ele tem um brilho característico, ou também chamado de brilho metálico. Também que nós podemos evidenciar na presença dos espelhos, né? Eu olho para o espelho e eu vejo justamente a minha imagem por causa de uma reflexão que ocorre, tanto com a contribuição dos metais, que refletem a luz, com a associação ao vidro que está sendo colocado ali. Firmeza? Então, bora lá, gente. Já que eu dei esse panorama das propriedades dos metais, vamos tentar achar, então, qual substância seria essa que apresenta as mesmas propriedades. Se a gente analisar, aqui nós temos, olha só, substância A. A estrutura delas é íons, né? E é uma boa condutora. E o ponto de fusão ou ebulição, ponto de fusão, ele está mencionando só de fusão, é baixo. Gente, de um modo geral, os metais apresentam altos pontos de fusão, certo? Altos pontos de fusão, de um modo geral. Agora, gente, olha só. Vamos aqui entender. Quando nós falamos de metais, os metais eles estão ajuntados na forma de átomos, certo?
que eu até questiono um pouco, porque dependendo da teoria, a gente tem também a presença de íons ali, mas não é na ideia de um átomo perder totalmente seu elétron. Tá? Então, a gente vai ter a organização em átomos. Átomos que estão juntos, ligados uns aos outros pela ligação metálica. E aí, com isso, a gente exclui, né? A gente exclui, ó, duas aqui, ó. A gente exclui os íons e a gente exclui também as moléculas, porque metais não formam moléculas. Metais formam estruturas cristalinas e que são formadas por átomos. Agora, gente, olha só. Nós temos duas que têm átomos, né? No B, nós temos átomos e que apresentam uma boa condutividade elétrica. Opa, isso é verdade, né? A gente sabe que os metais têm. A letra D, que também tem átomos, nós temos má condutividade. Os metais são extremamente condutores, todos eles, em todos os estados físicos, certo? E aqui, então, né, a gente já fica aqui, tem também, de modo geral, altos pontos, então a gente tem aqui exatamente o item B, a nossa resposta. Agora, queridos, vamos nos ater aqui um pouquinho a nós pensarmos um pouco sobre os compostos iônicos e moleculares, principalmente os compostos iônicos, que isso não apareceu ainda. Então, ó, quando nós falamos de compostos iônicos, você tem que lembrar que algumas das propriedades são semelhantes, tá? E aí, ó, vamos lembrar aqui de uma, né? Os compostos iônicos, eles são sólidos à temperatura ambiente, só que eles são quebradiços. Enquanto os metais são maleáveis, os compostos iônicos são quebradiços. Daí, gente, olha só, de um modo geral, eles apresentam altos pontos de fusão e pontos de ebulição. Gente, vamos lembrar, né? Se ele tem altos pontos de fusão, ou seja, passa de sólido para líquido em altas temperaturas, então quer dizer que ele vai passar de líquido para gasoso em altas temperaturas também, né? Não faz sentido ele ter diferente. Agora aqui, gente, ó, tem um ponto que vou até destacar ele. Você precisa ficar muito atento, que é a questão da condutividade. Conduz eletricidade em de duas formas apenas. Todo composto iônico conduz eletricidade quando fundido, ou seja, está no estado líquido, né, após passar aí por um processo de fusão, ou em solução aquosa. Gente, é justamente por causa disso que nós temos dois tipos de eletrólise. Porque para que tenhamos a eletrólise, é necessário que o meio seja condutor. E aí, então, o composto iônico tem que estar ou dissolvido em água, e aí por isso nós temos eletrólise aquosa, ou o íon deve estar na forma líquida a partir de um processo de fusão, que é o que a gente chama de eletrólise ígnea. Beleza? Então, guardem isso bem guardadinho ali no coração, porque é importante para nós. E compostos moleculares, gente, não tem como a gente falar de regrinha. Você tem o oxigênio, que é gasoso, não é condutor, e que, enfim, né? Você tem o diamante, que é extremamente duro, sólido, não é condutor. Você tem o que ainda a gente chama até de um composto chamado de covalente, né? Na nossa revisão, eu trabalho uma questão para revisarmos todos esses pontos. E você tem, por exemplo, o grafite, o grafeno, que são novos, né? O grafeno, nova substância aí, pouco tempo de invenção, digamos assim, e que ele é sólido à temperatura ambiente, mas ele é um bom condutor, né? Então, assim, a gente não tem esses fixos, mas a gente tem que saber das particularidades de alguns dos compostos, tá certo? Então, bora para a nossa próxima questão, falando aí também aí de um poeminha, né? De um trecho de um texto. Então, ele diz assim, ó, 2016, gente, já é mais distante um pouquinho. Essa questão, ela dá aparecer até que ela é uma mistura com orgânica, mas ela fala um pouco sobre geometria, enfim, ela apareceu ali
na lista eu quis deixar ela porque ela não veio na lista de orgânica. Então, eu preferi deixá-la aqui para não ficar de fora, certo? Então, ela diz assim, ó, pelos critérios da nova forma de censura, a justiça não é cega, mas deficiente visual. Caetano Veloso não podia cantar Eu Sou Neguinha. E Chico Buarque devia ser advertido porque na música Meu Caro Amigo, ele manda dizer a Augusto Boal que a coisa aqui tá preta. Na verdade, eles fizeram meio que uma crítica, né? Enfim, mas não vou entrar nesses aspectos do trecho. Simplesmente eu vou ler o restante que é o que precisa para nossa resolução. A melanina é a substância responsável pela cor de pele e não pelo nosso caráter, crença ou qualquer outra coisa. A forma estrutural da melanina está presente a seguir. Então, sobre a melanina que eu vou falar, essas questões mais, digamos aí, sociológicas, eu não vou me ater a elas nesse momento. Se no outro momento vocês quiserem trocar uma ideia, eu gosto muito de falar sobre isso, porque foi um tema do meu mestrado. Trabalhei História e Cultura Afro-Brasileira no ensino de Química. Então, assim, eu gosto muito de discutir, e ó, a pele conta, né? Mas, enfim, vamos discutir a química nesse momento. Então, ó, tá aí a fórmula estrutural da melanina, né? Graças a Deus, olha, eu tenho muita, gente, que não faltou, não, a concentração tá boa. Então, ó, sobre a melanina é correto afirmar que sua fórmula molecular é N6H6. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Eu disse lá na questão de orgânica. Na questão de orgânica, eu falei com vocês uma dica. E talvez, né, se você não viu ainda essa aula, é muito importante quando você vai fazer questões de orgânica, que você deixe fórmula molecular sempre por último, tá? Porque muitas vezes você vai fazer a questão e a maior parte das questões que envolvem fórmula molecular, a resposta não está na fórmula, tá? A fórmula está em outra coisa. Então, acha tudo que é teórico e depois, caso você não encontrou, aí você vem e faz a fórmula, beleza? Porque ela toma muito tempo. Mas como essa daqui a gente está numa aula, então, não, eu vou fazendo na ordem que está colocado ali, direitinho, mas aí, eu vou te dar um método de como fazer isso. Eu sei que, né, a maioria de vocês aí já sabe, domina muito bem, mas é sempre bom relembrar, talvez pode te ajudar. Queridos, sempre marque na sua prova quando você está fazendo forma molecular. Ela é muito pequena, essa molécula, mas se for uma molécula muito grande, a chance da gente se perder na contagem é muito grande. Ainda mais do nervosismo, do cansaço que você está na prova, né? Então vai lá e faz assim, ó. Carbono. Lembrando que toda extremidade ali, né, desses traços representa um átomo de carbono. Então, ó, aqui eu tenho, ó, um carbono aqui, dois carbonos aqui, três carbonos aqui. Então, ó, são três carbonos, né? Então, ó, ele falou que a forma molecular é N6H6. É um pega, né, gente? Por quê? Por mais que esteja aparecendo apenas os nitrogênios, mas nós precisamos lembrar que aqui também tem carbono. Então, aqui nós temos, ó, C3. Aí sim eu vou contar os outros, né? Eu vou contar, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ó, N6 e H6. Então, aquela galerinha que às vezes, né, não pegou as primeiras aulas de orgânica, que está meio perdidão ainda parada, poderia cair nesse peguinha para junto que eles colocaram, tá? Então, isso está falso. B. Possui carbonos trigonais? Gente, olha só. Esse item ele é verdadeiro. O que seria então o carbono trigonal? Lá na minha aula de orgânica, eu fiz toda uma abordagem com vocês sobre as geometrias do carbono. Então, ó, sempre, vou fazer uma aqui rapidinho de novo. Sempre que nós temos, né, o carbono ele pode ter três formas de se ligar a ligantes diferentes. Nós temos carbono, que são tetraédricos, né? Então, ó, o carbono faz quatro ligações simples, certo? E isso traz a ele uma geometria chamada de geometria tetraédrica.
édrica. O carbono faz uma ligação dupla, né, com qualquer uma espécie, e duas ligações simples. Isso é chamado de trigonal plana, certo? E o carbono pode fazer também duas ligações duplas ou uma ligação simples e uma ligação tripla. Então, essas são as quatro formas que o carbono se liga a diferentes ligantes. E aqui, então, nós temos geometria que a gente chama de linear, né? Porque é simplesmente um do lado do outro, independente do tipo de ligação. Então, linear. E nesse caso, nós temos carbono fazendo, olha só, uma dupla e duas simples, uma dupla e duas simples. Nós dizemos, né, veja depois a aula de orgânica, que eu coloquei mais completo. Sempre que o carbono está fazendo apenas ligações simples, ele tem um tipo de hibridização chamado de sp3. Quando ele faz uma ligação dupla e duas simples, ele é um carbono hibridizado sp2. E quando ele faz ou duas duplas ou uma tripla e uma simples, ele é um carbono hibridizado sp. Certinho? Então, já que aqui os três carbonos são fazendo dupla e duas simples, ele sim possui carbonos que são trigonais. Beleza? Apresenta função amida? Não, gente, aqui ele apresenta função amina. Um detalhe, nós temos aqui, ó, a função amina, e se por um acaso, gente, em algum momento vocês virem algum exercício que coloca, quando nós temos nitrogênio fazendo dupla com carbono, dessa forma aqui, isso também pode ser chamado de imina, beleza? Então, alguns autores chamam isso assim, porém, a nível médio, por mais que tenhamos aí uma imina, a nível médio, muitos autores chamam isso também de amina, tá certo? Mas caso venha alguma especificidade, você vai se lembrar do que eu disse. Possui apenas ligações sigmas? Aqui entra um outro ponto que é legal de discutir, gente. Olha só. Quando o carbono faz quatro ligações simples, lembrando que ligações simples são justamente o que nós chamamos de ligação sigmas, certo? Então, ó, aqui o carbono faz quatro ligações sigmas. Então, ó, ele faz quatro ligações sigmas, certo? Quando o carbono ele está fazendo uma dupla, se tem ali uma dupla, gente, na verdade, não só o carbono, mas qualquer elemento que esteja fazendo uma dupla ligação, você vai lembrar que uma delas é sigma, a outra é chamada de pi, beleza? Pi. Aí, qual que é a pi e qual que é a sigma? Tô nem aí para qual seja, não importa, tá? Não importa. Simplesmente, uma é sigma, a outra é pi, beleza? Então, esquece. As outras três aqui, as outras duas vai ser, então, sigmas, né? Quando o carbono faz, então, dupla e tripla, sempre eu tenho que tomar o cuidado. Por quê? Se tem dupla, uma delas vai ser pi, a outra vai ser sigma. Então, ó, uma sigma, uma sigma. Quando eu tenho uma tripla, gente, eu gosto muito de falar, né, que é a coisa dos gordinhos. Eu, graças a Deus, estou deixando, né, estou buscando aqui uma fórmula melhor, né, tentando buscar um pouquinho de saúde, porque eu já sofri muito com a obesidade. E o gordinho, né, pensa em comida. E eu penso em comida ainda. Eu brigo o tempo todo contra, mas eu penso em comida. E aí eu lembro do cachorro quente, você acredita? Porque, ó, eu tenho aqui, ó, na tripla, nós vamos ter sempre, nós temos duas pi e uma sigma no meio, certo? E uma sigma no meio. Ou seja, é igual um cachorro quente, ó, pão, pão e salsicha no meio. Pegou a dica? Nada a ver, gente. Desculpa aí pela essa brincadeira do final. Mas estamos junto. Queridos, deu para revisar um pouquinho sobre esses aspectos? Eu espero que você tenha compreendido toda essa parte. É uma parte que é considerada, como eu disse, tranquila, mas ela pode pegar no pé da gente aí um pouquinho, né? E bora para a próxima, que a próxima ela já tem, é aquela que eu falei, né?
A gente, não, ainda tem duas além dessa ainda. Então, ó, gente, 2018, ela é mais antiguinha um pouquinho, e ela fala de geral, ela traz aqui um monte de ideia. Olha a ligação sigma-pi, né? Geometria molecular. Então, a gente precisa de discutir bem cada item desse daqui. Então, ó, o formaldeído é um gás incolor muito solúvel em água, com um odor muito forte e irritante. Em geral, é usado como solução aquosa, contendo 40% de formaldeído, sendo assim chamado de formol ou formalina. Na medicina, é utilizado como conservador de cadáveres e peças anatômicas, além do uso como desinfectante. De acordo com a estrutura e as propriedades do formaldeído, assinale a alternativa correta, né? Então, ó, que é correto sobre ele, a gente vai analisar. Na presença de um oxidante em meio ácido, o formaldeído se converte em ácido acético. Queridos, isso é verdade. Aqui a gente está falando de reações orgânicas. Então, ó, eu vou baixar e vou pondo uma discussão embaixo de cada item. Tá? Então, ó, quando a gente olha para isso, ó, quando a gente fala do aldeído, né, por ser então um formaldeído, só um minutinho, porque a mesinha aqui não tá me atendendo. Ah, apareceu. Então, ó, quando a gente fala de um aldeído, né, lembremos, na verdade, gente, da oxidação dos álcoois. Né? Tudo começa nos álcoois. Então, o formaldeído, inicia lá pelo metanol. Então, ó, metanol. Se ele está na presença de um oxidante, né, em meio ácido, ele vai oxidar-se a aldeído. Então, ó, a aldeído. E se esse oxidante continua no meio, ele vai então oxidar a ácido carboxílico. Certo? Então, álcool, aldeído, ácido carboxílico. Álcool, aldeído, ácido carboxílico. Gente, lá na orgânica teve um monte de questão que já cobrou sobre isso. Eu chamo isso nas minhas aulas de caminho oxidativo, né? Álcool, aldeído, ácido carboxílico. Álcool, aldeído, ácido carboxílico. Vai aumentando a afinidade do oxigênio ao longo desse processo. Então, né, nós vamos ter uma acidificação. Agora, qual que é o cuidado que a gente tem que ter, gente, nessa questão? Até, desculpa, né? Acho que eu falei lá no começo do verdadeiro, mas enfim, né? Não. Porque aqui, ó, a gente está falando do ácido metanóico, né? Que vai ser formado, é o ácido metanóico. Ó, ácido, né? Todo ácido tem que ter o nome ácido antes. Ácido metanóico, ou também chamado de ácido fórmico, certo? Queridos, agora olha o que a alternativa traz, né? A gente até sabe que a oxidação de um aldeído, ele vai formar um ácido carboxílico. Agora, que ácido carboxílico vai ser formado? O ácido fórmico ou metanóico. E lá ele falou que é o ácido acético. Para a formação do ácido acético, nós teríamos que ter não o formaldeído, mas o etanol, né? Então, isso daqui, ó, torna ela como falsa, porque não é o ácido acético que é formado, e sim o ácido fórmico ou ácido metanóico. E é uma curiosidade, gente, o ácido fórmico é assim chamado, e na verdade formaldeído é assim chamado por causa do ácido fórmico, que é o ácido que é injetado pelas formiguinhas quando elas dão aquela picadinha na gente, né? Se você pôs o pé numa lava-pé uma vez, você entende qual que é o poder do ácido fórmico. O negócio arde até a alma. Você pula, você dança, você faz tudo, porque o trem arde demais. Pega fogo, né? Lava-pé é justamente por isso, seu pé fica lavado. Lavado de tanto inchado que ele fica. Mas enfim, gente. Então, ó, cuidado com esse item, tá? Porque ele traz uma ideia, né? A oxidação de um aldeído, ela forma, sim, um ácido carboxílico, mas não o ácido acético, e sim o ácido fórmico. Beleza? O número de oxidação, né? O número de oxidação
correspondente ao átomo de carbono na molécula do formaldeído, é mais 1. Gente, vamos lembrar uma coisa. Quando nós falamos de número de NOx, nós temos duas formas de analisar o NOx. Uma é pela regra, que é tabelado, que é aquela ideia matemática, né? Eu chamo de método matemático. E outro é pela análise da fórmula. É muito importante que você saiba fazer os dois. Por quê? Quando nós temos fórmula que tem, né, principalmente em compostos orgânicos, quando nós temos mais de um carbono, eu não posso fazer a fórmula molecular e aplicar a regra matemática, porque a maioria das vezes eu vou conseguir calcular apenas o NOx médio do carbono. No caso do formal aqui, eu nem sei se daria certo, mas você precisa analisar a fórmula. Porque a análise da fórmula me dá a real distribuição dos ligantes. E isso vai influenciar no NOx. Porque, ó, vamos lembrar, né? A fórmula do aldeído é essa. Vou pôr ele aqui para você. Ó, eu tenho, ó, um carbono fazendo uma dupla com o oxigênio e aqui ligado ao hidrogênio e ao outro hidrogênio, certo? Gente, quando nós falamos que o carbono está ligado ao hidrogênio, o carbono é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Portanto, ele atrai o par de elétron da ligação para mais próximo dele. Ele não arranca o elétron do hidrogênio. Fique bem claro isso. Ele simplesmente atrai esse par de elétron para mais próximo dele. Aí eu gosto muito de ir colocando assim, ó. Se o carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio, então ele atrai um elétron para pertinho dele. Ele vai ficar momentaneamente com uma carga menos 1. Se ele tem aqui, ó, um outro hidrogênio, ele atrai mais um elétron para ficar mais pertinho dele. Então ele vai ter mais uma carga que é menos 1. Agora, queridos, quando nós olhamos aqui para o carbono ligado ao oxigênio, o oxigênio é o segundo mais eletronegativo da tabela. Então, o oxigênio atrai os elétrons do carbono. E nesse caso é uma dupla. Então, ele atrai 2 elétrons do carbono. E aí a gente tem que pensar o seguinte: nesse caso, o carbono tem os seus 2 elétrons sendo atraídos pelo oxigênio. E, portanto, eu vou colocar, ó, são 2 elétrons, então ele vai ficar momentaneamente com a carga 2 mais. Qual que é o resultante de tudo isso? Menos 1 mais 2 é igual a zero. O NOx do carbono no formaldeído é zero. E aqui entra um outro ponto. Tem gente que acha que toda vez que o NOx é zero é quando é uma substância simples. Isso não é verdade. Tá? Eu atendi uma aluna essa semana passada, aliás, antes das festas, né? E que ela estava com essa dúvida. Gente, muito cuidado. Quando nós fazemos pelo método da regra, porque na verdade ele é uma aplicação da análise de fórmula, o NOx de uma substância simples é sempre igual a zero. Mas eu não posso afirmar que toda substância que apresenta, né, um átomo com NOx zero vai ser substância simples. Beleza? Então, espero que tenha ficado claro. Eu trouxe compartilhei essa dúvida de uma colega e que né, eu podia ajudá-la nesse sentido. Firmeza, gente. Caso você precise de alguma coisa, eu já disse, comenta aqui ou entra lá no grupo e comenta com a gente lá no grupo, enfim. Queridos, olha só, quando nós olhamos aqui para a letra C, né, ele vai dizer, a molécula do formaldeído possui uma ligação π e 3 ligações sigmas. Nós analisamos ela aqui, ó. Vamos pegar aqui essa fórmula que já está pronta e vou usar as mesmas cores que eu usei lá na outra parte. Lembra que eu falei, ó, se eu tenho ligações simples, elas são sigmas. Então, ó, aqui eu tenho uma sigma, aqui eu tenho outra sigma. Se eu tenho uma ligação dupla, uma é sigma e a outra é ligação π. Então, ó, é justamente o que ele colocou para a gente. Aqui nós temos uma ligação π e 3 ligações sigmas. Então, isso é verdadeiro. E aí, ou letra C, nossa verdade. No entender, a estrutura molecular do formaldeído é a pirâmide trigonal. Pirâmide trigonal não, gente. Pirâmide trigonal é o mesmo que a gente chama de piramidal, beleza? E isso não é piramidal. Aqui, ó, aqui é um peguinha, tá? Não é pirâmide trigonal, e sim trigonal plano. Beleza?
Então, é trigonal plana e não pirâmide trigonal. Então, aqui é falso. E aí, agora a gente vai para a sexta questão. Sexta questão, penúltima. Depois dessa última aqui é a danada. Veio ano passado, que deu uma dor de cabeça para a galera aí. Então, ó, gente, puxar aqui um pouquinho, porque eu vou desenhar bastante nela. Gente, essa questão para começo de conversa é aquela que eu mencionei, né? Que ela traz para a gente aí alguns casos um caso, na verdade, de geometria molecular que não é tão comum, não tão cobrado, né? Agora, vamos analisar, ó. A sinal alternativa que apresenta corretamente a geometria molecular dos compostos tetrafluoreto de silício. Tetra é 4, né? Então, a gente está falando aqui, ó, do silício, SiF4. Gente, vamos lembrar uma coisa. O silício está no mesmo grupo do carbono, certo? Ele está embaixo do carbono na tabela periódica. Isso, então, dá a ele a característica de se ligar também a 4 átomos, como o carbono faz. Então, ele vai formar uma estrutura assim, ó. Ele vai ter 4 ligantes, né? E aí, aqui a gente vai ter, então, uma estrutura que é o tetraedro, né? Então, aqui, um flúor para cada lado. E aí, então, aqui eu tenho a geometria tetraédrica. Beleza? Tetraédrica. Bora lá, então, olhar para as alternativas e ver se isso me ajuda com alguma coisa. Na letra A, eu tenho tetraédrica. Na letra B, eu tenho tetraédrica. Na letra D, eu tenho tetraédrica. Então, eu já excluo que letra C não vai ser, porque ela não é pirâmide trigonal. Excluí uma, já me ajudou. Vou ficar em 3. Vamos agora para o próximo. Olha só. Pentacloreto de fósforo. Ou penta é 5. 5 cloros de fósforo. Então, ó, um fósforo, né? E Cl5. Essa é a que eu mencionei. Ela não é tão comum, essa geometria, né? A nível de Brasil, tá? A nível de Brasil. Poucas universidades cobram essas geometrias. Quando nós falamos de PCl5, ele é também um caso, gente, que foge da teoria do octeto, certo? Ele é um caso, né, que foge da teoria do octeto, não explica a teoria do octeto com esse exemplo aqui. Então, ó, nós vamos ter um fósforo ligado a 5 cloros. E eles vão se ligar assim, gente, ó. Aqui forma, ó, uma base que é uma pirâmide, certo? E aí nós temos um outro ligante em cima, um outro ligante embaixo. Então, ele vai formar uma base de uma pirâmide, né? Que é trigonal, e um ligante em cima, um embaixo. E isso traz como consequência o nome, né, dessa geometria, por ter uma base de pirâmide, mas aí nós temos uma pirâmide para cima, uma pirâmide para baixo, ou seja, duas pirâmides de base trigonal, né, de base triangular. E aí o nome dessa geometria é justamente bipirâmide trigonal, certo? Bipirâmide trigonal. Que aí a gente tem, ó, na letra B, aqui, ó, na letra A, aparece piramidal. Então, a gente exclui. Na letra B, bipirâmide trigonal. Beleza? Tá certo. Bipirâmide trigonal na letra D. Eu excluí um tema, mas ainda não me ajudou a chegar na resposta. Aí, nós vamos olhar para o outro. Hidreto, né? Hidreto de fósforo. Gente, hidreto de fósforo, né? Nós vamos ter aqui, ó, se é hidreto, hidreto, gente, é um grupo funcional pouco falado, mas que ele é quando nós temos o hidrogênio ligado a um outro elemento, certo? Então, se é o fósforo, nós temos que lembrar de uma coisa. O fósforo na tabela periódica, ele está no grupo 5A, e sendo ele, então, da 5A, ele ele tem 5 elétrons na sua última camada, faltando ainda 3 elétrons para alcançar o octeto. Então, ele vai se ligar com 3 ligantes.
Então, aqui ele está falando exatamente do pH3, né? Que é aqui chamado de hidreto de fósforo. Também chamado, gente, de fosfina, certo? Fosfina é esse composto. E aí, olha só, nós vamos ficar entre duas, a letra B e a letra D. Vamos analisar os nomes, depois eu te falo o porquê e qual é. Aqui na letra B, ele me chama, ó, pirâmide trigonal. Na letra C, ele chama de trigonal plana. Queridos, trigonal plana ou pirâmide trigonal são duas coisas diferentes. E aí, aqui a gente vai analisar ó, a diferença das duas, porque isso daí acontece muito, essa confusão entre as duas. Sempre que temos três ligantes, nós temos que nos perguntar uma coisa. Se eu tenho três ligantes no fósforo, né, como eu coloco aqui, ó, fósforo, ele tem, ó, ele faz uma ligação aqui, outra aqui, com cada uma com um hidrogênio, e ele sobra aqui ó, um par de elétrons não ligante. Se nós temos três ligantes e sobra par de elétron, a geometria é o que nós chamamos de piramidal, que é o nome mais comum para esse tipo de geometria. Agora, só para eu colocar aqui do ladinho, depois eu apago. Se eu tiver, por exemplo, aqui, ó, o hidreto de boro, né? Então, ó, se eu tivesse o hidreto de boro, nós temos, então, o BH3. O boro é da 3A, faz três ligações covalentes e não sobra par de elétron não ligante. Então, nesse caso, nós temos uma geometria trigonal plana. Então, ó, só lembrando, gente, que isso aqui é um aporte a mais, né? Então, ó, aqui é só algo a mais, tá? Daqui a pouco eu vou falar de uma outra que também é a mais. Então, vamos deixar ela separadinha aqui, porque ela é um algo a mais. Então, aqui nós temos trigonal plana, aqui nós temos piramidal. Só que tem aparecido, principalmente, gente, está sendo muito comum as universidades do sul do país, né? Eu acompanho alguns vestibulares lá do sul para preparação dos meus alunos, e aí alguns alunos têm trazido para mim questões em que esse nome está aparecendo muito. Ao invés de chamar de piramidal, eles vão chamar isso de pirâmide trigonal. Por que isso, né? Porque, ó, não é uma pirâmide que forma, só que a base dessa pirâmide, ela é trigonal, ela é um triângulo, né? Então, você tem um triângulo enquanto base, nossa, você viu? E nós temos uma pirâmide sendo estabelecida. E aí, gente, como eu coloquei aqui ó, um aporte a mais, né? Deixa eu te falar de um outro também, antes da gente fazer aqui o do íon nitrogênio, tá? Do íon nitrogênio. Eu vou até chegar aqui um pouquinho mais, ó, para mim. Tem uma outra função, gente, que desculpa, uma outra geometria, que poderia também aparecer, né, já que eles colocou ali tetrafluoreto de né? Se nós tivéssemos aqui, ó, o hexafluoreto de enxofre, então, ó, SF6, hexafluoreto de enxofre. A mesma coisa poderia também ser com o hexafluoreto de urânio, né? Ele tem uma geometria, gente, que como a bipirâmide trigonal não é tão falada, que ela é chamada de geometria octaédrica, certo? Ele é assim, ó, o enxofre, ele vai estar ligado vai formar um octaedro, né? Um octaedro. Então, ó, a base aqui, ó, vai ser um quadrado. Então, a base quadrática de flúor e um em cima, outro embaixo.
Então, aqui ó, nós temos uma base quadrática, né, um quadrado, e uma pirâmide para cima, uma pirâmide para baixo. A gente chama isso de octaédrica, certo? Então, isso entra também aí num caso que não é tão comum, mas que pode aparecer numa prova, pensando nesse aspecto que eles colocaram da pirâmide trigonal. E aí, gente, olha só, voltando, né, aqui na questão, nesse daqui a gente já mata que a letra B é a nossa resposta, né? Porque no último item, ó, o angular e o angular, vai aparecer ali o íon nitrito, né? E aí a gente tem que lembrar que o íon nitrito é quando nós temos o NO2, né? Então, íon nitrito é o NO2 menos. E aí, o íon nitrato é o NO3 menos. Então, ó, no íon nitrito, nós teríamos aqui um nitrogênio formando uma dupla com um oxigênio e uma simples com o outro oxigênio, tendo ele aqui uma ligação, né? Então, essa é uma das estruturas ressonantes do íon nitrito. Porque, na verdade, se a gente entrasse num aspecto mais aprofundado disso, nós temos 3 estruturas ressonantes. Seriam formas diferentes de representar. Mas isso não é cobrado a nível médio, eu acredito que não vai aparecer numa prova. Mas você tinha que saber que ela era angular, tudo bem, mas nem mesmo se você analisar a questão, o foco dela justamente está na bipirâmide trigonal e na ideia da pirâmide trigonal que ele colocou aqui, beleza? Então, espero que você tenha guardado. Guarde esses 2 exemplos que eu coloquei aqui, que eles são importantes, tá? Gente, a última questão, né? A última questão, vamos conversar um pouquinho sobre ela. Ela vem falando, né, que ela foi em 2023, então foi tipo ano passado, né? Muitas pessoas acham curiosa a diferença que existe entre o estado de agregação das partículas, não, das matérias, como uma mesma substância pode, pode apresentar-se no estado sólido, líquido ou gasoso. Na prática, sabe-se que, variando a temperatura e pressão, acontece essa mudança de temperatura, não, de estado de agregação. Em termos moleculares, o que justifica essa diferença é... Então, vamos discutir, né, o que influencia, o que justifica as diferenças do estado físico. Gente, para isso, é muito importante, tira um tempinho depois, para você revisar os nomes das mudanças de estado físico, tá? Né? Como é que é o nome do estado sólido para o gasoso, do gasoso para o sólido, do líquido para o sólido, do gasoso, enfim, revise, é fácil, mas é bom revisar, tá? Agora vamos ver então, qual que é a diferença? A organização de seus átomos ou moléculas no estado sólido, então, a organização que é a influência, né, em termos moleculares, o que justifica essa diferença? A organização de seus átomos ou moléculas é o que justifica a diferença? Não, né? Eu posso ter organização boa ou ruim das moléculas, no caso, mas se eu tiver uma temperatura muito elevada, essa organização não vai acontecer, porque a temperatura elevada vai fazer um estado de agitação dessas moléculas e elas não vão se organizar, entende? Então, não é um fator. Mas vamos continuar lendo, porque tem outras coisas que reprovam esse item. No estado sólido, os átomos ou as moléculas são totalmente desorganizados. Opa, aí não, né, gente? No estado sólido, nós temos organização, certo? No estado sólido, os átomos, moléculas ou partículas estão organizados. Desorganizados nós temos lá no estado gasoso, né? E aí ele está colocando totalmente o contrário. Então, isso está falso como nota de 3. Letra B. Na organização de seus átomos ou moléculas no estado sólido, as partículas se encontram próximas e bem organizadas, verdadeiro. No estado líquido estão mais afastadas, mas existem forças intermoleculares que as mantêm atraídas. No estado gasoso,
os átomos ou moléculas se encontram totalmente distanciados e sem nenhuma atração. Gente, isso é verdade, tá? Isso é verdade e isso é o item. Vamos ler as outras e daqui a pouco eu vou voltar aqui para discutir com você uma coisa que alguns colegas acabaram levantando. Enfim, letra B, por que ele é aquele que vai ser falso? Na organização de seus átomos ou moléculas no estado sólido, as partículas se encontram próximas e organizadas, beleza. No estado líquido, estão totalmente desorganizadas, o caos. No estado gasoso, os átomos ou moléculas encontram-se atraídas por forças intermoleculares. Gente, isso aqui não, ó. Uma das definições de estado gasoso é exatamente a ausência de interações intermoleculares, certo? A ausência, né, no caso, interações intermoleculares, elas mantêm as substâncias no estado líquido e no estado sólido, não no estado gasoso, beleza? Então, isso é falso, e por isso, né, o item C é falso. No item D, não há uma organização específica que diferencie um estado de agregação do outro. O que justifica a diferença entre os três estados físicos são as propriedades de cada material. Está muito jogado, né, gente? Por quê? Se eu pensar em propriedades do material, tá? Se ele é sólido, líquido, gasoso, não importa. Não tem um monte de propriedade, mas isso vai depender também da temperatura e da pressão, como o próprio texto diz lá em cima. Então, um item que não é a organização específica que vai trazer a diferença entre eles, tá? Dos átomos e das partículas, enfim. Então, o item B é certo. Olha só, gente, essa questão foi um pouco questionada por alguns colegas, assim, né, do meu grupo, às vezes, de conversa, de um site que eu estava tirando, que eu tiro as minhas listas e tudo, a galera lá colocou que eles estavam anulando essa questão, colocavam ela como anulada. Por quê? Porque se a gente... Eles trouxeram uma coisa do ensino superior, vamos assim pensar. Por quê? Se eu estou falando de um gás, o gás ele pode ser gás ideal ou um gás real, né? Gás ideal é o que nós estudamos no ensino médio. Então, a nível médio, a questão está totalmente clara, tá? Não tem forças de atração ali porque a gente está falando de interações intermoleculares. Agora, no ensino superior, quando a gente vai estudar os gases reais, aí a gente afirma que mesmo que estejam com uma alta energia cinética, há sim algumas forças atrativas entre as moléculas, mas eu estou falando de gases reais. Isso é algo de um contexto muito específico, e a questão não dá vazão para isso. Por isso, eu concordo muito com o gabarito da questão, e eu não pediria anulamento dela. Se algum aluno me pedisse a opinião, falasse assim, você acha que ela deve ser anulada? Assim como muitos alunos fazem, né, na questão aqui da UFO, eu tenho umas que eu sou bem lógico e contrário, muitas vezes, aos meus colegas. Sabe, meus colegas às vezes falam, você tá doido, cara, eu não concordo com você, tá tudo bem. Eu acho que a gente precisa de ter uma análise, né, e ver o contexto, ver que às vezes coisas são ambíguas, mas às vezes quando a questão não dá uma ênfase a um assunto, eu não posso ficar trazendo um monte de coisa. Porque a química, gente, ela é linda. E eu acho que a química, o que torna a química linda para mim é justamente as suas especificidades, né? Não tem nada sabe, as exceções da química que é bonito, né? Então, enfim, a gente fecha aqui essa aula e essa questão item B, e acho que ele está bem tranquilo, bem claro, né? Eles estavam cobrando do aluno um pouco do conhecimento sobre a organização, os tipos as interações que influenciam no estado físico da matéria, só isso. E nós fechamos então a química geral, e eu espero muito que você tenha ficado até aqui o final junto comigo. Se você for até o final, vai lá e escreve assim, ó, onomatopeia. Escreve lá para mim, porque é uma palavra totalmente fora do nosso contexto, mas se você escrever, porque eu sei que você ficou até o final, e as pessoas que não ficaram vão ficar doidinho, pensando, onomatopeia, talvez até rir. Beleza, gente? Um abraço no seu coração, sabe? É tudo de bom mesmo. Tá chegando, o nervosismo tá batendo na porta, mas vamos acalmar o coração. Confie no meu trabalho, confie no que a gente está fazendo aqui na Química, que nós vamos te ajudar, eu tenho certeza disso. Forte abraço, gente. Fica com Deus. Boa semana.